Glória a Deus. Saúdo a todos então com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que pelo poder do Espírito Santo todos vocês sejam abençoados. Uma palavra que Deus tem para nós nesta noite: Nabucodonosor, a igreja e a Covid-19. É uma palavra importante, marcante, forte. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 52, você que vai acompanhar comigo e vai aí se alimentar desta palavra, uma palavra muito importante, uma palavra urgente nesse tempo de confusão, nesse tempo de anarquia, nesse tempo em que as coisas estão tomando um rumo estranho. E com certeza Deus vai abençoar a sua vida com esta mensagem. Graças a Deus. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 52, nós vamos ler os 7 primeiros versículos. Nos diz assim: Era Zedequias da idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Libna, que não é o profeta. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoaquim. Assim, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou de diante dele, e Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E aconteceu que no ano 9º do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela trincheiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até um 10º ano do rei Zedequias. No 4º mês, aos 9 dias do mês, quando já a fome prevalecia na cidade, o povo da terra não tinha pão. Então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram, e saíram da cidade de noite, pelo caminho da porta entre os 2 muros, a qual estava perto do jardim do rei, porque os caldeus cercavam a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Pai Celestial, agora está lendo a Tua palavra, que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento, que o Senhor esteja, ó Senhor, dando a luz para esta mensagem, que ela abençoe a vida de todos. Quero começar a fazer uma introdução antes de entrar na mensagem, porque nós vamos fazer uma introdução para que você entenda. Nós vamos falar de Jerusalém, aí a gente traz para a igreja dos nossos dias, na pandemia da Covid. Todos os fatos que estão acontecendo ao redor do mundo, eles não são frutos do acaso. Tudo que está acontecendo, como num processo bem programado, orquestrado, na mais perfeita sincronia, um sincronismo muito bem feito, como se fosse a montagem de um quebra-cabeça. Cada fato, ele não é um ato isolado, mas ele compõe todo um processo. As novilhas vermelhas, usadas no sacrifício do templo, que fala o livro de Números, elas voltaram a nascer em Israel após 2000 anos. Alguns rabinos judeus influentes já reconhecem que o Messias, estão conversando com ele, e ele só aguarda o momento certo para se revelar no mundo. Isso nunca aconteceu. O Pix, as moedas virtuais, já nos mostram que o dinheiro de papel, o dinheiro de moeda, eles estão com os dias contados, para que chegue o momento em que tudo seja virtual, e quem não tiver a marca da besta não vai poder comprar, vender, fazer nada. Eu vi pessoas colocando vídeos aí, difundindo vídeos, dizendo: não, como eu estou plantando, porque assim eu não vou precisar comprar, eu não vou aceitar a marca da besta, então eu não vou precisar comprar e vender. E esquece, naturalmente, que você tem que comprar os elementos para plantar. E também esquece-se que o sistema do anticristo, ele vai ser militarizado, então não vai ter essa alternativa. Mas cada um pensa como quer. A globalização e a nova ordem mundial, elas caminham a passos largos. O governo mundial e único do anticristo, as coisas estão sendo preparadas. Os novos líderes mundiais, em todos os setores, estão sendo levantados aqueles que têm visão global. E todos aqueles que têm visões nacionalistas, esses que são mais radicais na defesa do seu país, estão sendo arrancados. Vejam o Trump, já foi tirado fora. O Fórum Econômico Mundial, o FEM, tornou oficial o que se pode definir como a agenda da nova ordem mundial, aproveitando-se da pandemia da Covid-19. A nova ordem mundial é o contexto econômico, político, militar e religioso que envolve nações num plano internacional. Será fundamental ela para o governo do anticristo.
A população da Terra, ela saltou. Em 1920, tínhamos 2 bilhões de habitantes. Hoje nós temos mais de 7 bilhões e meio, quase 8 bilhões. Os cientistas e políticos do mundo inteiro, eles temem que esse crescimento, continuando nesse ritmo, ele vai trazer consequências catastróficas, terríveis, para o meio ambiente, para a segurança alimentar e para a paz mundial. A natureza já não está podendo mais sustentar a humanidade. Então, a população precisa ser diminuída. A Agenda 21 da ONU, a Organização das Nações Unidas, ela tem como objetivo diminuir a população da Terra. Uma fala controversa do bilionário da Microsoft, Bill Gates, sobre o uso da vacinação como meio de controlar a população, acabou gerando uma difusão de mensagens no mundo inteiro para que as pessoas não tomem vacinas. Com isso, as pandemias, milhões de pessoas já vão morrer mesmo infectados por vírus, porque a tendência é essa, coronavírus não deve ser o último. E milhões de pessoas vão acabar morrendo porque vão ficar sem a proteção. De todo jeito, o propósito é alcançado, que é diminuir a população. O fechamento das igrejas no mundo inteiro, especialmente no Brasil, que voltou, ele também não é um fato isolado. Você não pode ver num contexto apenas. E é isso que você vai ouvir hoje. Nós vivemos, meus irmãos, minhas irmãs, tempos muito difíceis, onde existe hoje muita confusão, desespero, as pessoas agindo sem pensar e pior, sem orar e sem receber uma correção, ou uma correta orientação do único que é capaz de nos dar a direção certa e não nos deixar enganados, o Espírito Santo. Então, eu quero que você preste atenção, porque nós vamos estar mostrando, fazendo uma comparação. Como eu disse que não são fatos isolados, você vai me entender todo o processo, através de Nabucodonosor para a igreja e a Covid-19. Infelizmente, nas traduções, os nomes nem sempre na Bíblia, eles trazem exatamente o que é o contexto no original. E Nabucodonosor, em hebraico, é Nebuchadnezzar, que significa queira Nebo proteger a coroa. Quem é Nebo? Nebo, no hebraico, Nebo, é um deus adorado na Babilônia como deus do comércio, da sabedoria, da literatura. Ele era adorado na Grécia como Hermes, pelos romanos como Mercúrio e pelos egípcios como Tote, ao lado de Bel, que é Baal. Eles eram padroeiros da Babilônia. Baal era tido como pai de Nebo. Em Isaías 46:1 nós lemos: Bel está abatido, Nebo se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as feras. As cargas dos vossos fardos são canseiras para as feras já cansadas. Porque Deus prometia que ia destruir a Babilônia e com isso o domínio desses principados. Nebo era um protetor dos governantes, das autoridades. Nebo é um principado que atua sobre autoridades. Em nomes eles mudam muito. Em Jeremias 25, 8, 9, o que é importante nós entendermos de Nabucodonosor? Não vou aqui detalhar, que a mensagem ela já é grande, eu não vou detalhar as vidas, quando nasceu, quando foi, como a gente às vezes costuma fazer. Em Jeremias 25, do 8 ao 9, o Senhor diz assim: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. E os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas estas nações em redor. E os destruirei totalmente e farei que sejam objeto de espanto, de assobio e de perpétuas desolações. A palavra servo em hebraico é ebed, que significa um escravo, um servo, um súdito. Ela vem da palavra hebraica albed, que significa trabalhar como subordinado. Então, Nabucodonosor é um servo, ele trabalha como subordinado no propósito do Senhor, mesmo ele sendo um ímpio. Então, qual que é o símbolo de Nabucodonosor? Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele simboliza o ímpio que Deus usa para os seus propósitos. Como foi lá? Propósito o quê? Para corrigir o povo de Deus. Quando o povo está pecando e se recusa a ouvir as palavras, as mensagens dos seus profetas, dos seus pregadores, para arrependimento. E a esses ímpios, que Deus usa para esses propósitos, Deus chama de meu servo. O tipo de ímpio, vamos dizer, o tipo de ímpio que Deus usa como servo, vamos dizer, um tipo de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor se tornou uma espécie de simbolismo de todo ímpio que Deus vai usar para esse propósito. Ele precisa ter 3 características importantes. Primeiro,
ele tem que ser um ímpio que ele não tenha temor a Deus. Pode ser idólatra, ateu, não importa, mas ele não pode ter temor a Deus. Em Daniel 5:2 nós vemos essa característica no Nabucodonosor. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então o rei não tinha temor a Deus. Ele entrou no templo, ele pegou as coisas, roubou tudo, né? Destruiu o templo, fez tudo o que tinha direito, porque não tinha temor a Deus. Então, primeiro, ele não pode ter temor a Deus. O segundo, esse ímpio, tipo Nabucodonosor, ele tem que ser arrogante, com atos e com palavras. Daniel 4:29-31 diz: ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Era muita arrogância. E por último, não ter temor a Deus é ser arrogante. E o terceiro, ele vem sempre contra o povo de Deus. Vai sempre vir contra o povo de Deus. Aí nós vemos então Jeremias 52, na sequência, os versículos 10 e 11 e 13 e 16, nós vamos ver como que Nabucodonosor fez com o povo de Deus de Jerusalém. E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla, e cegou os olhos de Zedequias, e o atou com cadeias, e o rei de Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E queimou a casa do Senhor, e a casa do rei, e também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes, ele as incendiou. Vejam o que ele foi fazendo. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou a todos os muros em redor de Jerusalém, e dos mais pobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou preso. Mas dos mais pobres da terra, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou ficar alguns para serem vinheteiros e lavradores. Então vocês vejam que Nabucodonosor fez uma carnificina em Jerusalém. Quem era Jerusalém no Antigo Testamento? Porque todos os reis queriam conquistar Jerusalém. Quando não podia conquistar, destruía, como fez Nabucodonosor. Primeiro, Jerusalém era o lugar do louvor ao Senhor. Salmo 102:21 diz: para anunciarem o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém. Então, primeiro, era o lugar de louvor do Senhor. Segundo, Jerusalém era o lugar em que Deus habitava. Salmo 135:21 diz: bendito seja o Senhor Deus de Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor, né? Aleluia. E terceiro, Jerusalém foi e será o cálice de tontear as nações no final da grande tribulação. Zacarias 12:2 diz: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Cálice aí, a palavra saf em hebraico, fala em uma taça, uma bacia, um copo. É um instrumento de juízo de Deus. Ele retrata aqui como se pegasse um copo cheio de uma bebida, que ela é inebriante, ela deixa tonta, para que depois venha o castigo de Deus. Isso é que Jerusalém será. Então, o que acontece? Jerusalém, ela sempre foi odiada e ao mesmo tempo cobiçada. Jerusalém é símbolo do povo de Deus no Antigo Testamento. Odiado, e sempre o inimigo tentou acabar de vez com ela. Nós estamos falando do tempo da lei, a lei de Moisés. Muitos reis ao longo da história tentaram conquistar Jerusalém. Os pecados, o que vai acontecer ali? Os pecados do rei Zedequias e, consequentemente, o que ele instigava o povo de Jerusalém estavam insuportáveis. Deus mandou Isaías, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, até mesmo Daniel, mas não adiantou. Olha, o Zedequias, ele chegou ao ponto de cortar o primeiro original do livro de Jeremias e depois tocou fogo. Está lá em Jeremias 36:21. Ele se rebelava contra tudo. Ele não aceitava nenhuma palavra que o desagradasse. Adultérios haviam de toda forma. Está lá em Jeremias 23:10. Havia adoração a Baal, a Moloque e a Tamuz, a Astarote. Jeremias 19. Falsidade dos líderes.
que impedia a conversão do povo, só interessado em dinheiro e projeção, né? Então veio a correção de Deus. A queda de Jerusalém, ela aconteceu em 16 de março de 597 a.C., quando então Nabucodonosor vai lá, o meu servo foi lá. No começo de abril de 597 a.C., que interessante, né? Começo de abril, milhares de hebreus cativos foram levados para a Babilônia. Entre eles, o profeta Daniel, o Ananias, o Azarias e o Misael, que viriam ser chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o rei Zedequias, ele não aceitou os avisos de Jeremias, o profeta, para se render. Ele se rebela. Então o que acontece? O Nabucodonosor não podia invadir Jerusalém porque ela era muito murada. Tinha muitas muralhas altas. O que ele faz? Ele faz um cerco, ele põe as tropas e cerca a cidade de todos os lados. Ele faz um círculo de soldados. Desde 15 de janeiro de 588 até 18 de julho de 586. 2 anos e 6 meses de cerco. O que aconteceu? Não podia entrar mercadores. Chega num ponto que não entrava mercadoria para comer. E o povo começou a morrer de fome. Nabucodonosor fez então a primeira destruição de Jerusalém em 14 de agosto de 586, narrado em Jeremias 32. Nabucodonosor, ele proporcionou a Jerusalém fome que prevalecia na cidade, um povo que não tinha nem pão. E essa abertura por onde os homens de guerra fugiram e foram destruídos. Então, no resumo, Jerusalém se corrompe, vive em pecado, fazendo coisa errada. Não ouve os profetas. Então Deus chama o seu servo, um Nabucodonosor. Isto é, um ímpio, que ele vai usar para tocar na ferida do seu povo. Igreja e a Covid-19. Sobre esses atuais acontecimentos da pandemia e algumas coisas que eu vim narrando desde o começo, existem 3 formas de você ver isso. A primeira é você ver só o que está evidente, é o que está na cara. Como que eu sei se eu só estou vendo isso? Se você só vê isso, você está defendendo candidatos. Você está defendendo pessoas, defendendo políticos. Você tem a posição a favor de um e contra o outro. Por quê? Você só vê o que é evidente. Aquilo que está nos seus olhos, aquilo que as pessoas querem que você veja. Uma segunda forma é ver o que poucos estão conseguindo ver, que são as tramóias políticas. Então uma pessoa que é um pouco, isso aqui um ímpio mais treinado, ele consegue observar. Jesus disse que os ímpios nisso daí são melhores, né, do que os filhos da luz. Então eles sabem o poderio, como desfrutar do poder financeiro, do poder de influência e do poder propriamente dito. E existe uma terceira maneira de ver isso, é de ver e discernir com olhos espirituais. Em Jeremias 1,13 o Senhor fala com Jeremias: e veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela ferver, cuja face está para o lado do norte. Então Deus pergunta para ele: o que você vê? Então Deus quer ter certeza que ele está conseguindo ver o quê? Com os olhos espirituais. E o que eu vou falar com vocês agora, você tem que acompanhar espiritualmente. Então, mesmo que eu cite coisas, não interessa olhar o lado visual da política, o lado dos acontecimentos, para que você possa entender. Então vamos lá. Antigo Testamento era Israel, o Novo Testamento é a igreja. Por isso que em Efésios 2,20 o apóstolo Paulo fala de edificado sobre o fundamento de profetas e apóstolos. Profetas, o Antigo Testamento; apóstolos, o Novo Testamento. Hoje não é mais em Jerusalém a adoração na igreja. Efésios 3,21 diz: a ele, a Deus o Pai, a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Então agora, tudo aquilo que era Jerusalém agora está na igreja. Tal como Jerusalém, então, a igreja de Deus no Brasil, ela tem um sentido, a gente fala coletivo, mas de uma maneira específica. Muitos pecados entraram na igreja do Senhor. Adultérios, corrupção, escândalos envolvendo a política, divisões, uma concorrência para uma igreja tirar membro da outra, enriquecimento de muitos pastores, né? Hoje muitos aparecem na Forbes como os mais ricos do Brasil, os mais ricos do mundo, uma falsa adoração, cheia de idolatria a um Jesus que não é o Jesus Cristo da Bíblia. É um Jesus que se dirige a ele como um você, que aceita tudo, ganância, que aceita as pessoas de qualquer jeito, não precisa mudar nada. É um Jesus muito mais amigo do que Senhor.
Em parte da igreja, a feitiçaria, Jesus mandou a igreja fazer discípulos. Ela não faz discípulos, mas lá tem adoração com uma falsa arca da aliança, ela está fazendo rosa ungida, cachaça ungida, quer dizer, ao invés de fazer discípulos, ela está fazendo vassoura ungida. Então todas essas coisas, estou dando alguns pequenos exemplos e muitos outros que poderiam ser vistos. A igreja do Senhor, ela precisava ser tocada, e Deus providenciou isso. Nesta pandemia, pelo menos 3 Nabucodonosores Deus levantou. Lembrando que para ser um modelo de Nabucodonosor, um tipo de meu servo, para ser tocar no povo de Deus, ele tem que ser, não ter temor a Deus, arrogante e vir sempre contra o povo de Deus. Tem que atacar. Hoje, a igreja. O primeiro Nabucodonosor, ele emergiu da cadeia e no primeiro discurso dele, para a imprensa, ao vivo, ele atacou a igreja e culpou a igreja pelo aumento dos casos de Covid-19. E até ironizou sobre o feijão como remédio para a cura da Covid-19. Como se toda a igreja tivesse comportamento de feitiçaria. Independentemente de quem é ele e o que ele fez. O que é importante? Ver que Deus está usando o Nabucodonosor. Mas por que a igreja ficou espantada? Na noite de 18 de julho de 64 depois de Cristo, o imperador romano Nero, ele mandou tascar fogo na cidade de Roma e jogou a culpa em cima de quem? Da igreja, dos nossos irmãos cristãos. Nero, ainda por causa disso, aproveitando todo o embalo, em 64, no mesmo ano em que ele incendiou Roma, ele manda decapitar o apóstolo Paulo e 3 anos depois, ele manda crucificar o apóstolo Pedro. Nero também é um tipo de Nabucodonosor. Então, quando se culpou a igreja como responsável, era o primeiro Nabucodonosor sendo levantado para atacar a igreja, para tocar na ferida da igreja. Era necessário. O Nero, ele se suicida. Depois, se eu não me engano, no ano 68, ele pede para que um secretário dele, que era um ex-escravo, chamado Epafrodito, apunhalar ele quando os soldados romanos chegaram, então, descobriram toda a farsa. Mas um segundo Nabucodonosor foi levantado. E ele sitiou a igreja, ele fechou, mandou fechar as portas do culto o ano passado por 4 meses. E agora está sitiando de novo, está sitiar, quer dizer cercar, está cercando a igreja, cercando o povo de Deus. Claro que ele tem uma guerra política, ele tem os seus interesses de demonstrar poder. E não é uma balela essa de salvar vidas, não é? A igreja hoje, a gente vai dar algumas pitadinhas aqui, a maioria pelo menos está seguindo todas as normas. Mas veja bem, esqueçam isso. Entendam que era necessário tocar na igreja. Jesus precisava levantar outro Nabucodonosor. Aí fica a pergunta, o que a igreja de Jesus tem que fazer? Vamos fazer uma revolta civil contra o Nabucodonosor do governador, como se rebelou o rei Zedequias? Ou é melhor a gente orar ao Senhor Jesus e fazer a mesma pergunta que fez o apóstolo Paulo? E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém. Paulo perguntou ao Senhor. Então eu creio que ao invés de nós queremos fazer motim e se rebelar e arrumar justiça, ver por que o Senhor Jesus tem permitido fechar as igrejas de novo. Não importa o motivo. Então assim, não interessa o motivo que está fazendo os Nabucodonosores vir contra a igreja, mas sim por que Deus tem permitido, porque a igreja está orando contra. Mas não bastasse isso, o Senhor levantou um terceiro Nabucodonosor, que por 9-2, dando explicações fajutas, rasgou a Constituição brasileira, que garante liberdade de culto, para decidir a favor de fechar a igreja de Cristo, no tempo de pandemia, dando autonomia a governadores e prefeitos. Os ímpios torceram para manter as igrejas fechadas. Até mesmo ímpios que pensam que são cristãos com palavras ofensivas e zombarias. Mas não interessa olhar o Nabucodonosor fechando lá. A gente tem que olhar porque é que Jesus permitiu isso. Na transmissão ao vivo, eu ouvi bons trechos dos ministros do Supremo votando, Eu comecei a ler o que estavam escrevendo. E um professor, por isso que eu estou falando novamente, um professor, uma pessoa que ensina alunos, uma pessoa que forma pessoas capazes de pensar. Ele escreveu assim:
os crentes e os católicos deveriam se atirar do alto de um prédio para ir se encontrar com Jesus mais rápido. Veja bem, eu estou falando que foi um professor, porque ele escreveu lá professor. Eu não peguei o nome, não me interessou. Apenas me interessa olhar o que está acontecendo. A igreja, ela não está sendo mais vista, não só pelos governos, mas pelos ímpios, aqui no Brasil, especialmente, como essencial. Então agora fechar a igreja é rotina, porque esse momento a igreja passou a ser dispensável. Ela não é mais essencial, o seu trabalho. Então o que Jesus quer mostrar com isso? As pessoas estão ganhando coragem pelas redes sociais, que foi o que eu vi, e se tornando cada vez mais truculentas e agressivas para xingar e ofender pastores e igrejas, que eu vi ali ofensas até em pastores, em dízimo. Eu falei, gente, o que tem a ver uma coisa com a outra? Os cristãos verdadeiros, logo vão ser chamados de perturbadores da paz, ignorantes, causadores de problemas. A verdade, meus irmãos, é que a igreja do Senhor Jesus está sendo linchada nas redes sociais. Há uma zombaria sem fim, e muitos hereges estão entrando nisso. Eles se glorificam, dizendo, está vendo, fecha os templos, como se o problema da igreja fosse templos. A igreja primitiva fez culto no templo de Israel, em escolas, nas casas, nas grutas. O local é o que menos importa. A questão aqui é olhar o lado espiritual. Por que é que o Senhor Jesus está permitindo tocar na igreja? Não adianta se rebelar contra Nabucodonosor, mas ouvir o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 3:7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Olha, ninguém conseguiu fechar as portas de Filadélfia. Jesus não permitiu. Mesmo em toda aquela perseguição. A grande maioria, a gente perguntaria assim, hoje, como que a gente olha, para que a gente entender o ímpio, a gente olha que se espelha a igreja no Brasil. Ela se parece mais com Filadélfia, que era uma igreja pequena, era pobre, não tinha poder político, mas ela era pura e fiel aos ensinamentos de Cristo. Ou ela se compara com Laodiceia, que era uma igreja grande, rica, poderosa, influente politicamente, mas era infiel, e o Senhor Jesus disse que ela é pobre, miserável, pobre, nu e cega. Isso nos ajuda. A igreja no Brasil, ela estava acostumada a ser aplaudida, badalada, holofotes, ser mimada pelos ímpios. Ver os líderes ao lado das pessoas mais famosas e importantes e se gabar disso. Não glorificando a Deus, aceitando muitas pessoas ricas e famosas no seu seio por causa do dinheiro. Então, o tipo de pecado, o que acontece? A igreja foi permitindo. Jesus diz lá no Evangelho de João 15, 18 e 19: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. A igreja brasileira está começando a entender isso agora, porque até então ela estava sendo amada pelo mundo, porque ela fazia o que o mundo gostava. Se vós fosseis do mundo, e muitos pregadores ainda estão pregando a favor de que se mantenha, olha, não precisa mudar nada, vem, muda só de igreja. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Você vai ao mercado, está lotado, não tem nem lugar de estacionamento, pode ir qualquer dia, qualquer horário, está cheio de aglomeração. Você pega um ônibus, um metrô, está super lotado, sem distanciamento, sem termômetro digital. Aí você vai na lotérica, tem aglomeração, não tem termômetro, não tem gel, as pessoas não respeitam. Mas você não pode se congregar. É para salvar vidas? Não. Mas a questão é, por que é que o Senhor Jesus permitiu que os Nabucodonosores tocassem na igreja? A verdade é que a igreja no Brasil ela foi tocada por esses Nabucodonosores, e provavelmente Deus possa levantar outros nesse tempo de pandemia. A igreja precisa rever a vocação original que Jesus colocou sobre ela. Mateus 5, 13, 16, ele fala: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ele perder o sabor, com que há de se salgar? Nós temos que salgar o mundo. Senão o que acontece? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Então, a partir do momento que o mundo começou a ver a igreja como sem sabor, está fechando as portas e ser pisada pelos homens. E isso está acontecendo. Você olha nas redes sociais, as críticas, os xingamentos, as ofensas, as pessoas estão agressivas. Você parece que percebe demônios em cada palavra ofensiva aos pastores, à igreja em geral.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Está na hora do mundo começar a glorificar o Pai, vendo as nossas mudanças de vidas, o nosso testemunho. Nesse momento de sofrimento da pandemia, as autoridades e o povo ímpio, até mesmo cristãos nominais, né? Hoje é o evangélico não praticante, não conseguem ver necessidade que a igreja abra as suas portas. No Brasil, praticamente, o que parece é que os ímpios estão desejando que a igreja não esteja mais na terra. É um mover muito grande. Estão olhando para nós como que dizendo assim: está na hora de vocês caírem fora. Está chegando a hora. Deus vai julgar o mundo, mas antes ele tem que tocar na igreja. Olha o que Pedro escreveu em 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, a igreja. E se primeiro começa por nós, e começou, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Então começou a tocar. O que a igreja tem quando fecha? Hoje nós podemos estar fazendo um discipulado. Um grupo de 3, 4 pessoas. Isso não é impedido. Não está abrindo portas de salões e templos imensos. O arrebatamento da igreja vai atender às expectativas do mundo. Olha a promessa que Jesus faz para a igreja de Filadélfia, a sua igreja mais fiel, junto de Sardes. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam na terra. Bíblia King James atualizada em português. Livrarei, a palavra grega aí, o verbo teirel, é agarrar para proteger com uma guarda militar, é agarrar para conservar a salva, é livrar, é guardar, é proteger. Então o Senhor vai agarrar a igreja e tirar da tribulação. Pirasmo quer dizer da prova, vai ser uma prova de tratamento para a salvação de muitas vidas, é verdade. Agora, qual que é o resultado que isso está acontecendo espiritualmente? Quando eu falo de tocar, está acontecendo coisas. Talvez você não perceba. Vários cristãos já não estão mais buscando o alimento da palavra. Não se congregam e nem recebem mais o alimento da palavra. A sua fé não está mais baseada na palavra, porque a fé vem pelo ouvir. À medida que não se ouve mais a palavra, e ouvir pela palavra de Cristo. Quando não se ouve mais, se começa a olhar para o mundo, para as coisas do mundo. Não voltaram mais para a congregação. São evangélicos não praticantes, como conversando agora à tarde com o irmão, ele falou, tem muita gente que não está voltando. Eu falei, mas é o que está acontecendo. Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Com certeza você conhece alguém que não voltou mais à sua congregação, mas ele circula pelos mercados, lotérica, faz caminhadas sem máscaras. É interessante, não é? Mas na congregação não pode ir. Você se entende? Então nada disso é acaso, meus irmãos. As coisas estão coordenadas. Os mornos estão se acabando e avança uma polarização. Quem é mais está ficando mais, quem é menos está ficando menos. Onde está escrito isso? Apocalipse 22, 11. Eu vou ler em duas traduções. Na Almeida Corrigida Fiel e na Bíblia Viva. Na Corrigida Fiel diz, continue injusto, fazendo injustiça. Continue imundo, ainda sendo imundo. O justo, para você, continue na prática da justiça, e o santo, continue a santificar-se. A Bíblia Vida traduz, e quando chegar aquele tempo, todos os que praticam o mal, o praticarão cada vez mais. Aquele que é depravado se tornará mais depravado. Os homens de bem se tornarão melhores. Aqueles que são santos prosseguirão para uma santidade ainda maior. Então esse tempo está provando isso. Quem era bom está ficando melhor, porque não há como voltar. Agora, quem já era ruim, a tendência é parar. Era inevitável fechar as igrejas nesta pandemia? A igreja não orou e não foi atendido, porque Deus tem algo maior para ela, algo melhor. O mundo não está percebendo, e eu espero que você esteja me entendendo e percebendo o que eu estou te dizendo. Eu não estou preocupado com os Nabucodonosores que levantaram contra a igreja. Mas se a igreja está entendendo que Jesus, através do Espírito Santo, está falando com ela, preparando as pessoas. Para quê? Não para ficar olhando o terreno material, mas para... Eu vou ler em duas traduções, a Corrigida Fiel e a Revista Atualizada. Tito 2, 13 e 15. Ele diz assim,
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E ele diz, fala disto, e exorta, e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. A revista atualizada traduz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, nós estamos aguardando e vendo que tudo se prepara para a manifestação do anticristo. Mas o anticristo não virá enquanto a igreja estiver aqui. A gente viu também em tudo isso que o governo ele caminha para se tornar dominador do povo. Eu já li isso em outra oportunidade, Apocalipse 13, versículos 1, 2 e 7. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Não vou explicar os detalhes disso, você tem lá em 5 ministrações sobre o Apocalipse no YouTube. E sobre os seus 10 chifres, 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. É interessante que na sociedade, as leis e o governo, especialmente aqui no Brasil, eles não conseguem impedir crimes. Circulação de contrabando de droga, de crime organizado, narcotráfico, a corrupção que não tem fim nesse país, contrabando de armas, né? Nada disso. Você prestou atenção que durante toda essa pandemia, o ano passado, e aqui no Brasil ainda está voltando em alguns países assim, foram mais de 4 bilhões de pessoas em casa? Não foi assustador ver o tamanho do controle? É só ver São Paulo. É gostoso baixar um decreto e deixar todo mundo fechado em casa. Manda e faz. É o controle. Por que as igrejas estão fechadas? Qual foi a razão? Não foi feita testagem, como Cuba disse que vai fazer. Alguns países, na Austrália, vários países estão fazendo bastante testagem. Ou será que foi porque alguém jogou a culpa sobre a igreja pelo crescimento da pandemia? Não importa. Importa que está sendo tocado na igreja. Assim vai ser o governo do anticristo. Isso não é uma democracia. É autoritarismo. É uma ditadura disfarçada de democracia. Dentro disso é importante ver o seguinte. Talvez você não percebeu isso, mas outro processo importante é o levantamento de líderes contra Deus. E presta atenção que vai ser chocante o que você vai ouvir. E eu vou fazer um teste de história para ver quem estudou bem história. Apocalipse 16, 12 e 14 diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, eu vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Oriente, original, é a China. Vocês viram como é que a China está em evidência hoje? É o país que está mais em evidência no momento, pelo poderio bélico, pela tecnologia, pela Covid, pelas vacinas, mas acima de tudo pela sua doutrina. A China é socialista comunista. É o país que mais cresce no mundo. É o segundo maior PIB do mundo e já estão trabalhando nessa pandemia para se tornar brevemente o maior. A China possui o maior exército do mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você acha que matou mais pessoas? Adolf Hitler, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial ou o comunismo? Hitler, Primeira Guerra, Segunda Guerra ou comunismo? Adolf Hitler matou 40 milhões de pessoas. A Primeira Guerra matou 8 milhões nos dados aonde eu pesquisei. A Segunda Guerra matou 70 milhões, 40 só o Hitler. O comunismo matou 100 milhões de pessoas. Isto é, o comunismo que forma os líderes de esquerda matou mais gente do que as 2 guerras. O que interessa? Eu não quero falar mal de ninguém aqui. Eu quero mostrar para vocês que o poder que atua atrás dessa doutrina e a China, com os seus seguidores, é que vão ser levados para o Armagedon, porque eles vão fazer parte de um conglomerado de nações e exércitos que vão tentar destruir Jerusalém, quando Jesus vai voltar com a igreja, os seus anjos, e vai destruí-los. Mas hoje, preparando para o anticristo, está aí o domínio. O comunismo matou, veja bem, essa doutrina diabólica, que tem como princípio o quê? Várias coisas, eu vou falar daqui a pouquinho,
Só para vocês terem uma ideia, Mao Zedong, comunista nato, matou 70 milhões. Joseph Stalin, um dos padroeiros e idolatrados do comunismo, ele matou 40 milhões. Você pesquise na internet, você vai aprender sobre o Holodomor, morrer de fome em ucraniano. Ele matou os milhões de ucranianos de fome. E Pol Pot, que matou também outros seus milhões. O que eu quero mostrar com isso? Ainda hoje, lá na China, além de cristãos, ainda que tenha uma igreja maravilhosa, na perseguição, o sistema comunista mata os cristãos, mas não é só eles. Eles matam também prisioneiros de consciência, especialmente os praticantes de um negócio chamado Falun Gong. E sabe o que faz depois? Mata e vende esses órgãos. São milhares de pessoas por ano. Junto tem os Illuminati, cuja doutrina, parte da doutrina, os comunistas adotaram. Os Illuminati, eles têm um dia especial, criado em 1º de maio de 1776. Aí o 1º de maio, dia dos trabalhadores, exatamente, influência dos Illuminati. Os Illuminati, eles têm como meta o domínio do mundo, domínio global, a nova ordem mundial. Eles têm um manual muito famoso chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião. E eles preparam as nações para uma dominação mundial, numa nova ordem mundial que será o governo do anticristo, que eles chamam de Maitreya. No livro Lança do Destino, de Trevor Ravenscroft, ele revela que a razão do Hitler ter se tornado tão bárbaro foi devido a rituais ocultistas de uma sociedade secreta chamada Sociedade de Tudo, que é parte dos Illuminati. E segundo esse crê, o anticristo vai passar pelo mesmo treinamento, vamos dizer assim. E aí foi por isso que ele causou, Hitler, né, o maior holocausto da história, matando 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Quais são o resumo desse protocolo sábio de Sião? Primeiro, estabelecer o caos para depois estabelecer a ordem. E colocar e tirar políticos e líderes. Eles criam crises econômicas. Isto é, se o líder, seja um presidente, um rei, seja ele quem for, estiver de acordo com a mentalidade dos Illuminati, seja via comunismo ou não, não importa, fica lá. Se for o contrário, eles tiram. E vocês viram o poderio secreto deles foi com o Trump. Todo mundo, não houve, não, ele tem que aceitar a derrota. A verdade é o seguinte, irmãos, não importa como. Quem for contra a visão de uma visão global, está fora. Já já no Brasil vai acontecer coisas também. Vamos controlar os meios de comunicação. Perseguir os cristãos. Se necessário, matem. Então, matar cristão, vocês vejam que os cristãos vão ser sempre o motivo de ódio e até de morte. E aumentar os vícios e ganhar dinheiro. Então, se vocês olharem, essas coisas fazem parte. E o pior, para atacar os nossos jovens nas faculdades. Criar falsas teorias, como a de Darwin, né? Charles Darwin, o homem veio do macaco. Eles usam iscas mentirosas de igualdade, liberdade e fraternidade. Ele fala de 3 espíritos imundos: poder militar, religião e economia. Talvez Principado Belial, Leviatã e Astarote tenham coisas sobre isso. O que se sabe, profeticamente falando, o anticristo vai matar mais pessoas do que o comunismo e as 2 guerras juntas. Vai ser um período triste e terrível. Os Illuminati, ora através de via liberal ou do próprio comunismo, criam pessoas que precisam ter os seguintes propósitos. Primeiro, não crer em Deus. Você não vai achar líder de esquerda que crê em Deus. Sinceramente, não. Família, Jesus Cristo, especialmente a Bíblia. A Bíblia é um livro que, no mínimo, o melhor que eles podem fazer é jogar fora. Por quê? Tem que preparar o povo para receber o único governo mundial. Existe país, eu estava vendo matérias na internet agora, recentemente, falando que na Bolívia, não sei se na Bolívia, me parece que já não se pode mais pregar o evangelho. Eles não estão querendo, porque é esquerda, é ditadura. Mas olha isso, olha que as nações e o Brasil agora começou a mexer com a igreja. Até então, não havia acontecido algo assim. Quase no final, o penúltimo. A mídia, a influência da imprensa, a mídia, ela controla o povo pelo lado emocional. Apocalipse 13, 7, 11 e 12 diz: E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para agir por 42 meses. A imprensa em geral, TV, jornal, revistas, redes sociais, rádios, controla o povo pelo poder emocional. A igreja é fechada, as pessoas não ouviram a mensagem do evangelho.
só recebendo o noticiário, falando o quê? Atacando um e mostrando outras coisas, e mostrando pandemia, e mostrando isso. A cabeça, a mente das pessoas está sendo moldada, e as pessoas não percebem isso. Então hoje você está vendo candidatos, por isso que eu vejo, quando uma pessoa, um cristão, começa a defender candidato político, é o começo do fim. Espiritualmente é o começo do fim. Nós temos que ter visão espiritual. Votamos porque é uma obrigação que temos com o país. Agora, nós temos que estar ouvindo o que o Espírito Santo está revelando nesse momento. Hoje, o pânico nas pessoas, você vê os mercados estão lotados, as pessoas enchendo carrinhos, tocando. Em vários países, eu vi várias reportagens, inclusive reportagens na televisão. Eles estão construindo casas e cidades subterrâneas, construindo uma base de concreto contra bombas e contra isso. Irmãos, uma das coisas que mais vai ser usada na grande tribulação não será arma bélica, ainda que isso vá acontecer, serão vírus. Serão vírus. Nós estamos vendo na pandemia, é apenas o trailer do que vai ser a grande tribulação. Então as pessoas estão aí apavoradas, muitas pessoas se suicidando. Nesse tempo de pandemia, eu atendi pessoas tentando se matar, passando por serviço público, tomando medicação, casais se divorciando, a gente tentando ajudar, e graças a Deus, Deus nos dando a vitória. Ninguém vai ver isso. O que se está vendo é o pânico, e as pessoas estão grudadas no seu aparelho de celular, na televisão, o quê? Recebendo apenas aquilo que a televisão, aquilo que a mídia, que as redes sociais estão colocando, enxotando a igreja, enxotando pastores, enxotando o evangelho, ridicularizando a mensagem, humilhando, tirando a essência do evangelho e pregando uma doutrina falsa que as pessoas creem como verdade. É um tempo perigoso, mas é um tempo da igreja erguer a cabeça. Estão pedindo para que a igreja saia. Irmãos, eu tenho 35 anos de ministério e eu nunca vivi e vi algo parecido. A igreja está chegando o momento de encerrar a atividade na terra, o período da graça dado como a igreja de Jesus nesta terra. Lá em 2 Tessalonicenses 2, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que o anticristo não vai sair daqui, ele não vai se manifestar até que seja removido aquele que o detém. Aquele que o detém é o corpo de Cristo. Qualquer pessoa que expressar sua opinião contra o que eles estão falando vai ser enxotado. Eu cansei de ver, mesmo em algumas mensagens que nem queria dizer isso, o como falaram bobagem para mim. Notem que todas as entrevistas que se dão, médicos, tudo que eles dão parecer, e toda essa briga, remédio, vacina, está todo mundo virando a cabeça em cima disso. E está se desconcentrando do que é mais importante. Como diz no começo, uns tomam vacina, outros não tomam, e a pandemia está matando. O que é o propósito? É que morra mais gente. Morreu, não chegou a 3 milhões ainda no mundo. No Brasil já passou de 350 mil pessoas. Ninguém governa sem o poder da imprensa. E o anticristo não vai ser exceção. Ele vai usar a imprensa como ninguém usou. Qual que é a diferença de Jerusalém para a igreja? Jerusalém foi destruída 3 vezes. Nabucodonosor, Tito e Adriano. 2 imperadores. Na verdade, se for colocar, a Babilônia também era um império, né? Então veja bem, 2 romanos e um babilônico. Mas eu quero lhe dizer algo agora, no fechamento da mensagem. Jerusalém foi destruída, foi reconstruída e vai aguardar Jesus. Mas a igreja de Cristo é indestrutível. Ninguém pode destruir a igreja do Senhor. Eu provo para você, no finalzinho. O Império Romano, ele destruiu Jerusalém no ano 70. E ele perseguiu matando cristãos por séculos. Mas o Império Romano foi destruído em 4 de setembro de 476 da nossa era. O lado ocidental, né? Porque se dividiu, ele ficou fraco pelos povos bárbaros. Aonde está o Império Romano? Não existe mais. E a igreja do Senhor Jesus Cristo continua em pé, pregando o Evangelho, mesmo com todos os problemas que tem, porque a igreja de Jesus Cristo é indestrutível. Os judeus perseguiram os cristãos. A gente vê muito isso em Atos. Jerusalém foi destruída no ano 70. A igreja não. Aí você pergunta, por que a igreja não pode ser destruída? Por causa da promessa. E disse-lhe eles, Jesus perguntando para os seus discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo lhe disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 15 e 19. Aí a pergunta: o que significa? O que Jesus quis dizer com e sobre esta, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja? Bom, é claro que hoje não vai dar tempo de falar isso. Isso fica para a semana que vem. Mas eu quero que você entenda é que todos os acontecimentos estão coordenados. Tinha que acontecer o que aconteceu. Nada foi acaso. Então, olhe com os olhos espirituais. Está chegando o dia, está chegando a hora. O momento de se cumprir aquela profecia, aquela revelação que Jesus Cristo deu pessoalmente ao seu apóstolo Paulo, e que é o conforto e o anseio de todos os corações. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, em nome de Jesus Cristo. Antes de eu dar a bênção final, deixando o Pai dar a saudação, agradeço a todos vocês que nos ouviram. Então nós pretendemos, se Deus nos permitir, falarmos sobre esse texto tão polêmico, talvez um dos versículos mais polêmicos de toda a Escritura, sobre a promessa da indestrutibilidade da igreja. Mas nós vamos encerrar agradecendo a todos. Deus te abençoe. Meu Pai vai dar as bênçãos, vai dar a saudação, e nós vamos então dar o grito de guerra que ele costuma dar, e nós vamos então dar a bênção para encerrar. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Vencendo vem Jesus. Graças a Deus. Receba aí a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo Eu recebo. e o amor de Deus Eu recebo. e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu recebo. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu recebo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre Eu ti recebo. e tenha misericórdia de ti. Eu recebo. O Senhor sobre ti levante o seu rosto Eu recebo. e te dê a paz. Graças a Eu também Deus. recebo. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço a você que está, que você me siga, se inscreva lá no meu canal no YouTube, acione o sininho de notificações, compartilhe a mensagem, abençoe outras pessoas. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.